Irmãos, vamos no momento da pregação da palavra do Senhor. Eu convido a todos a abrirem as Escrituras em 1 de Pedro, capítulo 3, da continuidade que nós paramos semana passada. Vou tentar concluir esse parágrafo, falar a respeito de um único assunto. Vamos ler todo o parágrafo hoje, verso 13 ao verso 22. Mas iremos nos concentrar a partir do verso 16. Pois semana passada nós fomos até o verso 15, parte A, talvez tocamos essa segunda parte do verso 15, então damos continuidade até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Oremos. Pai bendito, Senhor, nós temos a consciência que estamos diante de um texto considerado dos mais difíceis, Senhor, das Escrituras. E eu concordo, Senhor, com o próprio apóstolo Pedro, que diz na sua palavra, na sua carta, que havia coisas difíceis de compreender, as quais Paulo escrevia, Senhor. E não resta dúvida que esse texto no qual nós estamos a meditar, Senhor, é um texto difícil de compreender, de entender. Mas confiamos, ó Senhor, em Teu Santo Espírito e no Teu poder, em Tua graça, Senhor. Nós confiamos no que a Tua palavra diz, que o Santo Espírito que habita no Teu povo, Ele mesmo é quem ensina, quem instrui, quem abre o entendimento, quem traz compreensão, quem traz discernimento da Tua verdade. Nós precisamos disso, Senhor, da Tua ajuda, Senhor, para entender, Senhor Deus, a Tua palavra corretamente, a fim de que ela seja aplicada também corretamente em nossas vidas. Ó Pai, nós temos consciência da nossa completa dependência a Tua e te pedimos, ó Senhor, que Tu nos seja propício, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo aqui presente, cá está, tanto para Te servir, para Te adorar, Senhor, como também para ouvir a Tua instrução, para receber de Ti, Senhor Deus, a palavra, o ensino, a doutrina, a instrução, a verdade na qual nós devemos viver, Senhor. Portanto, ajuda-nos, ó Senhor, e por Tua graça alimenta, Senhor, a nossa alma, Senhor. Nos leva aos pastos verdejantes nesta noite e às águas tranquilas, ó Senhor.
e possamos sermos alimentados por Ti através da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, apesar, Senhor, de nós, meros mortais. Ó Deus, assim nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o título do nosso sermão é o mesmo da semana passada, parte 2. A bem-aventurança dos que sofrem por causa da justiça, parte 2. Nós vimos, irmãos, na semana passada, a partir do versículo 13, que esse é um texto cujo contexto Pedro está falando para uma igreja que está passando por perseguição, por aflição e tribulação por causa da sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, versículo 13 e 14, como nós vimos, Pedro, então, ele fala a respeito da bem-aventurança dos que sofrem por causa da justiça. Apesar do sofrimento e aflição que o povo de Deus pode passar por causa da justiça ou da fé em Cristo Jesus, nenhuma dessas aflições impostas pelos inimigos ou por aqueles que nos perseguem ou nos querem mal tem poder suficiente para nos tirar o privilégio de sermos bem-aventurados pela fé em Cristo Jesus. Segundo, nós vimos que a maneira como nós devemos proceder ou agir em relação àqueles que nos maltratam. E a gente viu que Pedro estabelece aqui um antídoto para que nós não temamos os homens. Qual foi o antídoto que Pedro estabeleceu? Nós devemos temer mais a Cristo, temer mais a Deus do que aos homens. O temor a Deus, o temor a Cristo, é o que nos habilitará ou nos capacitará a não termos medo dos homens. Apesar das aflições, das tribulações e dos maus que ele possa nos infligir. E aí apresentamos duas razões do porquê nós não devemos ficar com medo e alarmados pelo que os homens possam nos fazer de mal. De acordo aí com o versículo 14, a última parte, Pedro diz claramente: não vos amedronteis, não ficais alarmados pelo que os homens podem fazer a vocês. E as duas razões que nós apresentamos foi porque o mal que ele pode nos afligir é apenas em qualidade física e temporal. Não tem efeitos eternos. Ele pode matar o corpo, mas não pode matar a nossa alma nem lançá-lo no inferno. Então, por isso que nós não... Por isso, essa é a primeira razão pela qual nós não devemos ter medo de homens. Nem aquilo que ele possa nos fazer, por mais doloroso que seja, enquanto aqui nessa vida. Só tem apenas uma qualidade física e temporal. A segunda razão é que o próprio Jesus nos deu a conhecer que isso nos aconteceria. Vários textos na palavra de Deus vai dizer claramente: Jesus, olha, vocês serão odiados por minha causa. Vocês serão perseguidos, vocês serão presos, vocês serão açoitados, vocês serão mortos por minha causa. Vocês sofrerão aflição neste mundo, mas tem de bom ânimo. Então, Jesus nunca enganou os seus seguidores. Ao contrário, ele apresenta claramente: olha, se quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E a cruz é um símbolo de morte, não de conforto, não de triunfo, de morte, de aflição, de sofrimento. É isso que resultará na vida daqueles que seguem a Jesus, que anda nas suas pisadas. Ele não esconde o que significará ser discípulo dele. Significará, muitas vezes, sofrer a mesma coisa que ele sofreu e padecer da mesma maneira que ele padeceu. Então, Jesus não deixa ninguém enganado quanto a seguir a ele. Sofreríamos e seríamos odiados por causa do seu nome. Então, nós vimos que o antídoto para não temer aos homens é temer a Cristo. Versículo 15, a primeira parte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. É ter Cristo e considerá-lo como sendo um Senhor santo, separado, puro, está além e acima de tudo e de todos. É ter a consciência de que temos um dono, o Senhor, que é bom e digno da nossa obediência, reverência, admiração e amor. É ter a consciência que Ele é alguém pelo qual vale a pena viver,
sofrer e, se necessário, morrer. Então, santificar a Cristo na prática, aquilo que eu falei semana passada, é exemplo do que Pedro e João falaram. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens, quando a vontade de Deus e a vontade do homem estão em conflito. Quando a gente somos pegos naquela tensão em que devo obedecer a Deus ou devo obedecer aos homens? Quando há uma tensão entre as duas posições, uma estabelecida pelo nosso Senhor, que devemos viver na verdade, andar na verdade e sermos justos, e outra estabelecida, às vezes, por pessoas superiores a nós, no respeito, por exemplo, ao trabalho, que ele estabelece, ordena e manda fazermos coisas que nós temos a consciência que não é o correto. E a gente somos pegos, então, naquela tensão. E agora, o que é que eu faço? E é natural sentirmos medo, né? É natural nós ficarmos acanhados. É natural a gente ter um certo receio em dizer não para o nosso patrão, em dizer não para os nossos superiores. Porque nós, primeiramente, precisamos temer a Cristo, estar submetido a Ele e obedecer acima de todos. Essa foi a resposta que Paulo, Pedro e João, quando preso e exortado a não mais pregar no nome de Cristo, deram àqueles que lhes perseguiam. Mas importa obedecer a Deus do que os homens, neste caso. Então agora chegamos no nosso texto, irmãos. Versículo 15, a segunda parte em diante. O apóstolo Pedro, então, dá continuidade à sua fala, ainda a respeito de que o antídoto para não temer os homens é temer a Cristo. E ele vai mostrar que a consequência desse temor a Cristo é defender a nossa fé. Defender-nos diante dos inquiridores. Aí no versículo 15, parte B, ele diz: estando sempre preparado para responder. Essa palavra aqui, responder, no grego, no original, né, é a palavra apologia, de onde vem o termo apologética, que significa defesa. Então, o que é que Pedro está dizendo aqui? Que nós devemos estar preparados para defendermos, para fazer defesa da nossa fé, da nossa consciência, da nossa crença, e daquilo que injustamente eles nos acusam em relação à nossa fé, à maneira pela qual nós vivemos. Então ele diz: estejam sempre preparados para responder, para defender-se de todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então agora, versículo 16, ele vai mostrar a maneira. Com que postura, com que postura nós devemos, então, dar essa resposta, fazer a defesa da nossa fé e do procedimento piedoso que nós devemos nos submeter à vontade do Senhor. Ele diz: fazendo todavia com mansidão. A ideia de mansidão aqui é gentileza, bondade, espírito de humildade. E temor, respeito, reverência. Com boa consciência, de modo que naquele que fala mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Em outras palavras, o bom comportamento cristão. Os cristãos mostram que as acusações que eles fazem são infundadas, inverídicas, injustas a respeito da nossa fé e do nosso procedimento. Então perceba, irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é que, embora somos chamados a fazermos uma defesa do que nós cremos e a maneira como nós vivemos, diante das acusações que são feitas a nosso respeito, mas ainda assim devemos fazer essa defesa não com um ar de superioridade, de soberba ou de arrogância, mas com gentileza, bondade, espírito de humildade e respeito.
Veja só, o fato de nós muitas vezes sermos injustiçados por pessoas, tanto em acusações como ações práticas que são feitas, não nos dá carta branca para retribuirmos da mesma maneira. Para respondermos à altura. Ao contrário, Pedro diz, olha, santifique a Cristo no vosso coração e estejam preparados para defender-se de todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Todos aqueles que inquirirem vocês a respeito da fé de vocês. Todos aqueles que acusarem a vocês a respeito da fé de vocês, a respeito do procedimento de vocês, estejam preparados para defender-se das acusações infundadas, injustas que são feitas a vocês. Tanto pelo que vocês creem, falam, por aquilo que vocês vivem, o procedimento de vocês. Sejam preparados. Vocês têm direito de defender-se. Agora, a maneira pela qual vocês devem defender-se, responder àquele que lhe acusam ou que lhes fazem mal, com mansidão, com humildade, com gentileza e bondade, com respeito. Porque as injustiças que são praticadas contra vocês não dão a vocês carta branca ou liberalidade para que vocês respondam à altura. Como nós lemos aqui na leitura devocional, né? Pagando mal com mal. Não. Não. Porque a consequência de vocês responderem ou defenderem-se das falsas acusações, e se vocês fizerem isso de maneira mansa, gentil, bondosa, humilde, respeitável, o que é que irá resultar nos seus inquisitores, nos seus acusadores? De modo que, naquilo que fala mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Como eu falei, o bom comportamento, o bom procedimento, a piedade prática na vida, os cristãos mostram que as acusações contra eles são infundadas. Veja capítulo 2, versículo 12. Pedro diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Agora veja o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Os irmãos, não é retribuindo com o mal que nós calaremos os nossos adversários. Pelo contrário, pela prática do bem. É por um procedimento piedoso. É por uma resposta adequada, gentil, amorosa. É por uma vida coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu professo. Aquilo que eu professo com aquilo que eu pratico, que eu vivo. E quando isso é apresentado diante dos nossos acusadores, daqueles que nos querem mal, olha, irmãos, não há nada que eles possam fazer. Eles serão calados e envergonhados, porque ficará claro todas as suas acusações, os seus procedimentos injustos para conosco, são simplesmente um reflexo da maldade do seu coração contra nós. O ódio dele contra Deus e contra o seu povo. Irmãos, tal conhecimento nos dará a capacidade de diferenciar o bem e o mal de qualquer que seja a questão. Pressionando os inquisitores a concluir que somos coerentes e fiéis no que cremos, ainda que eles não confirmem isso abertamente. Mas a sua impiedade
a sua malícia, a sua maldade será revelada pela questão respondida por nós de maneira adequada e confirmada pelo procedimento piedoso do crente, o que levará, consequentemente, à vergonha alheia destes que nos acusam injustamente. Isso. Essa é a maneira que devemos dar razão da nossa esperança. Devemos estar preparados no que diz respeito ao conhecimento da verdade e uma vida coerente com esse conhecimento. Para que todas as vezes que nós fomos sendo acusados, então nós esclarecemos, nós mostramos, nós somos coerentes e sinceros em o que cremos e da maneira como vivemos, ele seja certamente envergonhados, irmãos. Pela maneira que nós respondemos e pelo procedimento piedoso que confirma a nossa fé. Que tudo isso, consequentemente, levará eles à vergonha alheia. E ficará claro que tais acusações contra nós é injusta, não tem fundamento, não tem base. Irmãos, conhecimento da verdade de Deus associado com a realidade da nossa existência e coerência de vida que confirma o que professamos com os lábios são as duas coisas que procedem do nosso temor a Cristo, que nos capacita e habilita a defender a nossa fé com gentileza, com bondade, com humildade e respeito de todos aqueles que nos pedem razão da esperança que há em nós. E isso, irmãos, consequentemente, levará nossos inquisidores e acusadores à vergonha. Então, lembre disso, duas coisas. Duas coisas que procedem do nosso temor a Cristo. E que é exatamente o que nos capacita a responder de maneira adequada às acusações nos feitas. O conhecimento da verdade de Deus, associado com a realidade do que é a vida do homem, e a coerência da nossa vida. Um procedimento piedoso e coerente com aquilo que nós professamos nos lábios. Então, de novo, né? Não tem como fugir disso aqui. A Bíblia fala disso aqui em todo lugar. Fé e obras. Fé e vida. Confissão com os lábios e confirmação com a vida. Não tem como fugir disso. Quando essas coisas estão harmonizadas, quando de fato há uma coerência com aquilo que eu falo, professo, com a maneira como eu vivo, a qual confirmo o que eu falo e confesso com os lábios, ó irmãos, ninguém se sustentará diante de nós no que diz respeito a acusações que nos é feitas. E esse temor a Cristo exatamente nos habilitará a responder de maneira adequada aos nossos acusadores. Com bondade, gentileza, humildade e respeito. E o resultado não poderá ser outro, senão vergonha. Aqueles que nos acusam, aqueles que nos querem mal, aqueles que lidam e tratam conosco com malícia, com falsidade, com engano, eles serão envergonhados. Serão envergonhados. Pedro, então, irmãos, dá continuidade a respeito ainda de possíveis tribulação que o povo de Deus pode passar enquanto nesta vida, apontando então para a consciência que nós devemos ter em relação à providência de Deus no que diz respeito ao sofrimento que nós passamos. Está aí no versículo 17, ele diz: porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Irmãos, Pedro traz o olhar deles para onde nunca seus olhos deveriam sair, a fim de lhes trazer consolo e esperança em meio aos sofrimentos por causa da justiça.
Pedro dirige seus olhares para Deus em sua soberana e sabedoria providência, deixando claro que o sofrimento na vida do povo de Deus por causa da justiça não está fora do plano de Deus, mas sim está dentro da vontade soberana e providencial do Senhor. Porque, irmãos, sofrer por causa da justiça é próprio de quem é bem-aventurado. E um privilégio por termos sido feitos co-participantes do sofrimento de Cristo. Veja capítulo 4, versículo 13. Pedro diz claramente isso. Versículo 12, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis. É isso, irmãos. Sofrer por causa da prática da justiça é próprio de quem é bem-aventurado e é um privilégio por termos sido feitos co-participantes do sofrimento de Cristo. Padecer por causa de Cristo não é demérito. Bota isso na cabeça. Padecer, sofrer por causa de Cristo não é demérito, mas é graça e privilégio. Como diz Filipenses 1:29, porque recebeste a graça de não somente crer nele, mas de padecer por ele. Isso não entra na cabeça de nenhum homem natural, irmão. Como que é graça padecer por alguém? Como que é graça? Como que é bom? Como que é um privilégio eu sofrer e até mesmo ser morto por causa de alguém? É por causa de Cristo. Porque recebeste a graça e não apenas credes nele, mas de padecer por ele. Irmãos, devemos ter a consciência que tal sofrimento é da vontade providencial de Deus. Temos a tendência de pensar na providência de Deus somente em questões nas quais somos privilegiados, não é isso? Temos a tendência de pensar na providência de Deus somente em questões nas quais somos beneficiados, não é isso? Isso é um erro. Devemos ter em mente, irmãos, que a providência de Deus envolve absolutamente todas as coisas, até mesmo as coisas mais ruins que nos acontecem. Até mesmo as coisas mais ruins que acontecem no mundo ou que nos acontecem de maneira particular. Está dentro da providência de Deus. Faz parte do seu domínio soberano sobre tudo e sobre todos. Do seu governo. Do seu sustento. Do seu plano, da sua obra providencial em toda a sua criação. A nossa confissão, como a gente leu hoje de manhã, no capítulo 5, que fala sobre a divina providência, em alguns parágrafos eu vou ler para você entender bem essa questão da providência de Deus e que está incluído até mesmo o mal que nós sofremos no mundo, as injustiças, os pecados que são praticados para conosco por causa da justiça. Então veja, primeiramente, parágrafo 1 diz assim: Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, primeiro, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas. Deus, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência, para um fim para o qual foram criados. Essa é uma parte do primeiro parágrafo. O segundo parágrafo diz assim: embora em relação à presciência e ao decreto de Deus, a causa primeira, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de forma que nada acontece por acaso ou sem a sua providência.
Nada acontece por acaso ou sem a sua providência. Em outras palavras, Deus está por trás de tudo que acontece no mundo, em sua providência. Agora, como é que ele faz isso? No finalzinho do parágrafo 2 diz: contudo, pela mesma providência, ele ordena que elas acontecem de acordo com a natureza das causas secundárias, seja necessária, livre ou contingentemente. As leis naturais que Deus estabeleceu em sua criação, as coisas acontecem de maneira natural. Uma lei natural que nós conhecemos é causa e efeito, né? O que planta, colhe. A própria maldade, a pecaminosidade do homem está por trás ou debaixo da soberania e providência de Deus no governo de todas as suas criaturas e coisas, que serve para um fim santo e justo. Como diz aí o parágrafo 4 e o parágrafo 5 da nossa confissão, diz assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus tanto manifestam-se em sua providência, que seu conselho determinado se estende mesmo até a primeira queda, e a todas as outras ações pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens. A providência de Deus se estende até mesmo às ações pecaminosas, tanto dos anjos quanto de homens. Agora preste atenção. E não é por meio de mera permissão que ele muito sábio e poderosamente delimita, e de forma variada ordena e governa em uma multiforme dispensação para os seus próprios fins santos. Agora veja o finalzinho. Ainda assim, de forma que a pecaminosidade desses atos procede apenas da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justiço, não é nem pode ser o autor ou aprovador do pecado. Isso é extraordinário, é até difícil de entender isso. Mas este é o nosso Deus, que se vale até mesmo da maldade dos homens, da pecaminosidade dos homens, das injustiças dos homens, para alcançar os seus fins justos e santos. Essa é a sabedoria dele, a sua grandeza, a sua excelência, a sua majestade, o seu poder, a sua onipotência de determinar todas as coisas, de maneira que as coisas pecaminosas que são feitas pelos homens, ele não é culpado delas. Ao contrário, os próprios homens que a praticam são culpados, porque eles são feitos seres morais, racionais, independentes, livres em suas determinações pessoais. Mas, por trás desses atos pecaminosos dos homens, Deus está governando todas as coisas a fim de alcançar um fim santo, bom e justo. E é o parágrafo 5º, a última parte do parágrafo 5º da nossa confissão diz assim: de forma que seja o que for que ocorra com todos os seus eleitos, é por sua designação, para a sua glória e para o bem dele. E quer que seja que aconteça com o seu povo, seja coisas boas ou ruins, acontece por designação de Deus. Qual o propósito? A glória dele e o bem do seu povo. Em outras palavras, irmãos, o sofrimento que nós, povo de Deus, passamos, e aqui especificamente por conta das injustiças que nos é feita muitas vezes por homens perversos, maus, hostis, inimigos de Deus e do seu povo, não é um fim em si mesmo. É apenas um meio por meio do qual Deus nos conduzirá para um fim bom, para um fim justo, para um fim reto, para um fim que nos trará benefícios. E que em tudo isso, afinal de contas, Deus será glorificado. Deus será glorificado. Irmãos, pense nisso. O pecado é algo terrível, não é? A queda do homem lá no jardim, que trouxe maldade a todos nós, é algo terrível, não é? Mas é por meio do pecado que entrou no mundo que Deus receberá a maior glória através do seu Filho.
A maior glória, irmãos, está onde? A cruz. Está em Jesus Cristo. É por meio de Cristo que Deus receberá a maior glória, o maior louvor, a maior adoração. Agora veja, isso só foi possível porque o pecado aconteceu. Em outras palavras, até mesmo o pecado estava dentro do plano providencial de Deus para ele receber essa maior glória, essa maior exaltação, esse maior louvor por parte do seu povo por intermédio do seu Filho Jesus. O pecado fez-se necessário. E por meio dele, da maldade do homem, da pecaminosidade do homem, das injustiças do homem, ele está conduzindo toda a história do homem, no qual nós estamos incluídos de maneira particular para um fim bom, justo e santo. Meu irmão e minha irmã, não se desespere e não retroceda em sua fé por causa do sofrimento que estás sofrendo, por decidir viver e fazer a vontade do Senhor. Continue firme na prática da justiça, tendo em mente que tais sofrimentos não estão fora do controle absoluto e providencial do Senhor. E que Ele está fazendo uso das injustiças praticadas contra você e que certamente, em sua sabedoria e poder, conduzirá todas as coisas para o fim bom, justo e santo, o qual resultará, no final das contas, em seu próprio benefício e na glória do seu grande nome. Em que você tem sofrido? Quais as injustiças que você tem recebido na sua vida? Quais os sofrimentos que tem imputado, que pessoas têm imputado à sua vida por conta da justiça que você tem vivido, da prática piedosa que você tem procedido diante do Senhor, de uma vida piedosa, agradável a Ele que você tem se esforçado para viver? Independentemente de quais seja, meu irmão, minha irmã, tenha em mente uma coisa: tais sofrimentos não estão fora do controle do seu Deus. Ao contrário, faz parte do plano, faz parte do processo, e que no final de todas as coisas você verá. E como o salmista clamará: foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse observar os teus estatutos. Irmãos, o sofrimento é necessário na nossa vida. Porque o sofrimento é um poderoso instrumento na mão do Senhor para nos lapidar. É na linguagem de Pedro, né? No capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente. Como os metais mais preciosos, irmãos, são purificados das suas escórias. Através do fogo. Quanto maior o calor, temperatura, mais as impurezas são sendo tiradas daquele metal que já é precioso e ele vai se tornando mais limpo, mais puro. Assim também, irmãos, é o sofrimento na vida do crente, enviado pelo próprio Deus em sua providência, para nos tornar mais santos, para nos tornar mais puros, para nos tornar mais piedosos e mais dependentes e parecidos com Cristo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Portanto, meu irmão e minha irmã, continue firme, continue crendo, continue na prática da justiça, ainda que tais práticas da justiça tenham suscitado sofrimento na sua vida. Não se desespere, porque não é o fim, é apenas o processo que é necessário. E que Deus, por intermédio de todo esse processo, de toda essa dor, de toda essa aflição, de todo esse sofrimento que você tem passado, está conduzindo todas as coisas para um fim santo e um fim justo. Um fim em que você será beneficiado, beneficiada, e que ele receberá uma maior glória. Creia nisso. Creia nisso. Em meio a todo esse sofrimento,
Responda adequadamente a todos aqueles que lhe inquirirem, de acordo com o conhecimento da verdade de Deus, da doutrina de Deus, e não somente isso, viva essas verdades em sua vida. E faça isso com mansidão, com bondade, com gentileza, com piedade, com espírito de humildade. E você verá os seus inquisidores humilhados, envergonhados, não pela sua justiça, mas pela própria iniquidade na qual eles vivem. Porque é isso que o pecado faz a vida do homem, vergonha. Vergonha. Portanto, se sofres por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Amém.